Pentatônica maior. Nessa aula eu vou te mostrar o caminho que eu considero mais eficiente para estudar a sonoridade da penta maior dentro dos 5 shapes ao longo do braço. Aqui a gente vai usar 3 ferramentas principais. A primeira é a estrutura de oitavas, onde a gente vai mapear a sonoridade da pentatônica associada à memória muscular. A segunda ferramenta é o sistema Caged, onde a gente vai relacionar as escalas com os acordes. E a terceira ferramenta são os fragmentos da pentatônica, onde você vai buscar o desenvolvimento do seu fraseado e da sua musicalidade. Então, como o assunto hoje é extenso, bora logo para a aula. Bom, a primeira coisa que eu preciso te falar é o seguinte: quando você for estudar escalas para improvisação, não pense em relativos. Eu sei que muitos guitarristas pensam em relativo como um atalho para encontrar os shapes mais rápido. O cara está ali acostumado a tocar uma penta menor, daí quando ele precisa da penta maior, ele vai para o relativo. Mas isso pode ser um grande tiro no pé da sua improvisação e eu vou te mostrar por quê. Então, primeiro vamos entender o que são tons relativos. Tons relativos são tonalidades que vão compartilhar as mesmas notas, portanto, elas também vão compartilhar o mesmo campo harmônico, as mesmas escalas e os mesmos shapes. Então, para exemplificar, vamos pegar aqui o shape 1 da pentatônica. Esse shape aqui, ele tem um determinado conjunto de notas. Essas notas, elas servem tanto para a tonalidade de Lá menor, quanto para a tonalidade de Dó maior, que são os tons relativos. Porém, na hora de improvisar, na hora de eu estudar a sonoridade da escala, eu tenho que olhar para os intervalos. Então, se esses intervalos aqui estiverem com a tônica em Lá menor, a gente vai ter essa organização aqui, ó. Tônica, terça menor, quarta, quinta, sétima menor e tônica, né? Daqui para frente, os intervalos se repetem. Agora, olha só, se eu tiver no tom maior, esses intervalos vão ser totalmente diferentes, né? Eu tenho tônica, nona, terça, quinta, sexta e tônica. Isso implica em uma sonoridade totalmente diferente, embora eu tenha o mesmo shape. E aí é que está o grande erro na hora de você estudar pelos shapes pensando em relativos. Quando eu estou improvisando num tom menor, eu estou pensando nos intervalos do tom menor, a sonoridade menor, né? Então, quando eu vou improvisar no tom maior, essa mesma escala, né, essas mesmas notas aqui vão ter funções diferentes. Portanto, a minha escala vai soar diferente. Então, embora eu esteja usando o mesmo shape, né, o meu setup mental não está pensando em menor, está pensando em maior. Então, quando eu vou tocar a pentatônica maior, meu pensamento, né, a minha organização mental para o fraseado, para os licks e para a organização de intervalos tem que ser o setup mental da penta maior e não da penta menor. Então, se você pensa em relativo, é muito comum que na hora que você vai improvisar, você não consegue reproduzir o som que está na tua cabeça, porque você está pensando num tom menor e tocando em cima de um tom maior, né? Então, os licks que você já tem embaixo dos dedos na penta menor não vão ser os mesmos licks que você vai usar para penta maior. Então, mudam as notas de repouso, muda o fraseado, muda toda a abordagem sobre a escala, tá? Então, é por isso que você não deve pensar em relativos na hora de estudar a escala. Isso não quer dizer que você não vai usar esse conhecimento. Saber os tons relativos é muito importante para o estudo de harmonia e até para o estudo de escalas. Mas na hora de estudar a sonoridade das escalas, você tem que pensar tom maior é tom maior, tom menor é tom menor, beleza? Então, dito isso, vamos sacar como estudar a pentatônica maior. Então agora vamos dar uma olhada nas estruturas em oitavas. Qual que é a lógica das estruturas em oitavas, né? A gente vai fazer em Sol agora, tá? Então aqui, ó, tem a tônica Sol e aqui eu tenho a oitava. Entre essas duas oitavas aqui, eu vou ter uma escala pentatônica. E essa escala pentatônica está aqui, vai formar esse padrãozinho aqui, ó. Padrão fechado, aberto, aberto. Então aqui você tem uma oitava de pentatônica. Esse mesmo padrão vai se repetir se você partir da quinta corda, por exemplo. Então, aqui, se eu partir da quinta corda, ó, tem essas duas oitavas aqui, né? Então, dentro dessa oitava, eu tenho exatamente a mesma estrutura, né? São os mesmos intervalos, portanto, a mesma sonoridade.
Agora vamos partir da quarta corda, tá? Eu dei uma limpada aqui para a visualização ficar mais simples, tá? Então, ó, aqui a gente tem, ó, uma oitava, né? Pensando essa oitava sempre para frente, tá? É que é esse modelinho que você pula uma corda, né? Então aqui eu também vou ter a mesma estrutura, tá? A única diferença é que a corda Si tem aquela questão da afinação que puxa tudo uma casa para frente, né? Então a gente vai fazer fechado, aberto e aberto, só que uma casa para frente. Tá? Essas estruturas vão fazer parte daqueles shapes que você já conhece, né? Então se eu começar da terceira corda, ó, tem o Sol aqui na casa 12, a oitava está aqui, né? Ó. Então, entre essas duas oitavas, eu vou ter exatamente a mesma estrutura, né? Desenho fechado e dois abertos. Beleza? Aqui eu coloquei a Blue Note, mas vocês vão ver isso depois quando a gente falar dos fragmentos, tá? Então, dito isso, vamos para a segunda estrutura. Essa segunda estrutura ela vai estar dentro desse padrão de oitavas, onde a gente tem a oitava para trás. Então, se eu tenho a nota Sol aqui, né, a oitava vai estar para trás, né, pulando duas cordas e uma casa, né? Então, entre essas duas oitavas, eu vou ter a segunda estrutura. Vai ser essa aqui, ó. Tá? Deixa eu desenhar as linhas do caminho dessa estrutura para vocês visualizarem melhor. Ó. Então, dentro dessa estrutura, eu vou ter esse caminho aqui, né? Eu gosto de tocar assim, ó. Tá? Sempre dentro dessa segunda oitava aqui, né? Então, se eu juntar as estruturas, eu vou ter o shape completo, né? Se eu pegar aqui, ó, a primeira oitava e a segunda oitava. Mas isso é só uma prévia. Então vamos ver essa estrutura começando de outras cordas. Então partindo da sexta corda, essa estrutura está aqui, né? É exatamente a mesma coisa. Tá? Padrãozinho aqui, ó. Tem os mesmos intervalos, o mesmo caminho melódico, né? Deixei as linhas aqui para facilitar a visualização, né? E sugiro que você toque dessa forma. Só para questão de memorização, tá? Só uma sugestão. Então eu tenho essa estrutura partindo da sexta corda, aqui da quarta corda, né? E aí só vai faltar ela partindo da quinta corda. Então vamos pegar o Sol aqui na quinta corda, né? Vou posicionar o dedo 4 em cima dela e... Então esse é o primeiro passo, né? Vamos fazer as linhas aqui. Então podem ver que o caminho é o mesmo, né? E claro, né? Como vai envolver a corda Si, né, você vai ter uns deslocamentos aqui. Mas o caminho é o mesmo, né? Ó. Bota o dedo 4 na tônica, ó. Agora, ó, partindo da quinta corda e partindo da quarta corda. Na próxima etapa, a gente vai associar essas estruturas ao sistema Caged. Mas antes disso, eu preciso mostrar uma terceira estrutura. A terceira estrutura também está relacionada a esse intervalo de oitava que vai para frente, né? Então, o padrão de oitavas ele vai ser sempre assim, né? Um que vai para frente e um que vai para trás. Essa estrutura que eu vou mostrar está relacionada a essa oitava que vai para frente, só que ela vai ser diagonal, então um pouquinho diferente da que a gente viu antes. E aí a gente vai fazer isso aqui. Então desenhei o caminho ali para facilitar a visualização. E aí, toda vez que a gente colocar o dedo 1 na tônica, a gente pode montar essa estrutura. Então, se a gente fizer isso partindo da quinta corda, a gente vai ter a repetição dessa estrutura. Então, tá aqui o desenho, botei a tônica no dedo 1, na quinta corda, e repeti a estrutura. Eu posso fazer a mesma coisa a partir da quarta corda. Então, se eu partir aqui da quarta corda, né, ó, tem a nota Sol aqui, vou fazer a mesma coisa. A única diferença é que a tônica aqui na corda Si ficou uma casa para frente, né, por conta da afinação da corda Si, tá?
Então, se eu partir da terceira corda, eu vou ter exatamente a mesma estrutura. E dá para fazer a mesma coisa partindo da segunda corda, olha só. Então aqui na segunda corda a gente tem uma particularidade. Eu coloquei de volta o padrão aqui para vocês visualizarem, olha só. Quando eu faço esse padrão aqui, né, ele está ocupando 3 cordas. Então partindo aqui da corda Si, né, eu não tenho a terceira corda para colocar a oitava. Então eu vou colocar a oitava aqui na corda Mi. Tá? Então a gente vai estender um pouquinho o desenho, mas é muito fácil, vai ficar assim, ó. Então tá aqui as linhas para vocês visualizarem o caminho, né? Então aqui a gente tem 3 oitavas dessa estrutura diagonal, né? A gente vai usar essa estrutura para conectar os shapes. Então agora eu coloquei aqui essa estrutura diagonal em 2 oitavas partindo da corda Lá. Então vou pegar a nota Sol aqui na corda Lá e vou tocar a primeira oitava. Vou repetir. Então juntando tudo isso, então aqui eu coloquei tudo que eu acabei de tocar, só que agora em cores diferentes para vocês visualizarem, tá? É o mesmo padrão, só que começando da corda Mi eu vou ter 3 oitavas, né? Começando da corda Sol eu tenho 2 oitavas. Então pode ver que aqui já cobre o braço inteiro, né? Se eu recomeçar da casa 15 é a mesma coisa que eu estivesse tocando, né, essa estrutura partindo da casa 3, tá? Então tudo que eu fiz aqui vai se repetir a partir da casa 15, né? Bom, então você vai usar esses 3 padrões para memorizar primeiramente a sonoridade da pentatônica, né? Então esse som, né? Ou, é sempre o mesmo som, só que com mecânicas diferentes, né? Então é importante você memorizar essas 3 mecânicas também. Então, entendido isso, vamos relacionar essas estruturas ao sistema Caged. Então agora a gente vai usar o sistema Caged para fazer a relação escala-acorde e a gente vai se ligar nessas estruturas que eu já passei. Então se eu pegar esse Sol aqui no formato de Mi, eu vou ter aqui essa primeira estrutura. Na segunda oitava do acorde, a parte de baixo aqui, ó, eu vou ter a segunda estrutura, que é essa aqui. Você pode enxergar ali, ó, tônica, terça e quinta do acorde, né? Tem a tônica lá embaixo, ó. Isso aqui vai ser muito importante para o fraseado, né? Para a gente mapear os double stops, né? Então essa relação com o Caged vai te ajudar bastante na construção do fraseado e na localização da escala, né, dentro dos shapes. Eu também posso relacionar esse formato de acorde com a pentadiagonal, né? Essa estrutura diagonal, né? Botou o dedo 1 na tônica, você pode fazer isso. Beleza? Agora vamos aqui para a segunda região, formato de Ré. O Sol no formato de Ré. Tem a tônica aqui, eu vou ter o padrãozinho, né? Fechado, aberto e aberto, né? Para contemplar a parte grave, eu também vou usar a estrutura diagonal. Essa estrutura diagonal aqui, eu estou usando a mesma do Sol, tá? Então eu posso pegar ela daqui, ó. E aí eu estou dentro do shape, né? Isso aqui vai conectar os dois shapes. E eu também vou ter essa estrutura uma oitava acima. Então, partindo do mesmo formato de Ré, eu posso fazer isso aqui. Ah, então ficou aqui, ó. A estrutura fechado, aberto, aberto, né? E a estrutura diagonal. Então, se eu juntar tudo isso, ó, só com a estrutura diagonal eu consigo conectar esses dois shapes. Então, o nosso próximo formato de acorde aqui é o formato de Dó, né? Então, tem o Sol maior no formato de Dó e eu vou usar essa estrutura que vai para trás, né? Como eu falei para vocês, é bem interessante visualizar isso
por conta do fraseado e esses double stops aqui, né? Beleza? Então, dentro desse formato, é só essa estrutura de oitavas que eu vou ter. É óbvio que eu vou ter o shape inteiro para solar, né? Mas eu preciso enxergar essa estrutura dentro do shape, tá bom? Então, nosso próximo formato de acorde aqui é o formato de Lá, né? E aí a gente vai ter essa estrutura aqui. Estrutura fechado, aberto, aberto. E aí eu também posso pensar isso aqui a partir da segunda oitava, né? Então aqui eu tenho a tríade, certo? E aí eu posso puxar aquela estrutura que vai para trás, ó. Tá? Então aqui é um acorde de Sol maior, né? Tônica, terça e quinta. Vem do formato de Lá, né? A segunda oitava do formato de Lá. E aí a gente puxa essa estruturinha aqui. Dentro desse mesmo formato eu ainda vou ter a estrutura diagonal. Então aqui a gente tem o acorde de novo, né? O Sol no formato de Lá. E aqui eu vou aplicar a penta diagonal. Beleza? A mesma coisa. Botou o dedo 1 na tônica, né? Você pode fazer essa estrutura. Beleza? Então, nosso próximo formato de acorde aqui é o formato de Sol. A gente vai ter essa estrutura que vai para trás. Só que o que acontece aqui? Eu tenho mais cordas, então eu também posso fazer essa estrutura aqui na segunda oitava. Então, ainda dentro do formato de Sol, né? Eu posso pegar essa tônica aqui e aplicar o padrãozinho fechado, aberto, aberto. E daqui também vai partir o padrão diagonal. A gente vai fazer isso aqui. Belezinha? Então, para resumir, você vai pegar cada formato, né? Ó, aqui eu estou no formato de Sol e vou tocar as estruturas. Vamos para o formato de Ré. Então, ou essas estruturas aqui que eu já mostrei, você vai usar no formato de Ré. Então, aqui, formato de Dó. Essa estruturinha que vai para trás. Formato de Lá. Primeira oitava, agora a segunda oitava. E padrão diagonal. E por último, formato de Sol. Aqui a gente tem a estrutura que vai para trás, né? E depois a estrutura que vai para frente na segunda oitava, né? Que é o fechado, aberto, aberto. Fechou? Então, pessoal, agora que vem o ouro, que são os fragmentos da pentatônica. Através dos fragmentos, você vai aprender a desenvolver a sua musicalidade, o seu fraseado. No método dos fragmentos, um dos nossos objetivos é saber exatamente quais são os sons que vão sair debaixo dos nossos dedos. Então, eu dividi a pentatônica em 3 fragmentos, e esses 3 fragmentos se repetem em todos os shapes ao longo do braço. A gente vai ver isso aqui no shape 1 da pentatônica, tá? O shape é esse aqui que todo mundo conhece. Beleza? E aqui a gente tem o fragmento 1, tá? Então é com isso que eu crio as minhas melodias, né? Dentro de cada um dos 5 shapes. Então no fragmento 1, na penta maior, a gente tem a tônica aqui no dedo 4. A gente vai ter a Blue Note aqui, que é essa terça menor, né? Tá. Então, memorizando essa sonoridade e criando a memória muscular associada a esse som, né? Eu consigo saber exatamente quais são os sons que vão sair debaixo dos meus dedos. Outra coisa é sacar os intervalos, né? O fragmento, ele é menor do que um shape inteiro, então fica muito mais fácil a gente mapear os intervalos a partir dos fragmentos.
Não vai dar para fazer tudo isso aqui agora. Eu tenho um curso inteiro sobre fragmentos da pentatônica, né, onde a gente faz o passo a passo. E aí no curso são muitas horas de aula, né, para você aprender tudo isso. Então aqui é só o caminho para vocês entenderem, né, como que a gente desenvolve a musicalidade através desses fragmentos. Então bora para o fragmento 2. Então aqui embaixo a gente tem o fragmento 2. Deixa eu eliminar o fragmento 1. Então no fragmento 2, né, no tom maior, a gente vai ter a tônica aqui, ó. Aí eu vou criar minhas frases dentro desse fragmento. Beleza? Ó. Tá? Todas essas sonoridades aqui já estão mapeadas para mim, né? Eu já estudei os fragmentos, então já sei exatamente quais são os sons que vão sair debaixo dos meus dedos. E tudo isso aqui está dentro desse shape, né? Dentro do formato de sol do Kaged. Então aqui no fragmento 2 a gente vai ter a Blue Note aqui na ponta, né? Essa terça menor. E a tônica aqui embaixo, né? Então são várias frases aí que você pode criar através dos fragmentos e reproduzir em outras regiões do braço. Então aqui embaixo no shape a gente tem o fragmento 3, que é esse fragmento aberto. Ele pega um pedaço daquele padrão fechado, aberto, aberto, né? Então pode reparar que os 3 fragmentos têm tônica, né? Esse fragmento aqui isolado, ele não é tão simples de usar, né? O fragmento 2 acaba sendo mais fácil de usar isolado, mas a gente vai sempre juntar os 3 fragmentos, né? Para criar as melhores frases dentro desse contexto da penta maior, tá? Então vamos visualizar os 3 fragmentos juntos aqui, ó. Então a gente tem o fragmento 1, fragmento 2 e o fragmento 3. Tá? No Guitar Maps a gente também estuda as conexões entre os fragmentos, né? Como que esses fragmentos estão dispostos ao longo do braço, como que eles estão colocados, né, dentro dos 5 shapes, né? Então assim, é muita coisa, realmente não vai dar para fazer tudo aqui, mas eu vou mostrar isso em mais um shape. Então vamos pegar como exemplo agora o shape 4, tá? Então você vai relacionar esse shape ao formato de Dó, tá? E vamos pegar, por exemplo, aqui o fragmento 2, tá? Então, vamos colocar ele numa cor diferente aqui para destacar. Eu vou manter o shape aqui para vocês visualizarem. E aqui eu esqueci da Blue Note, vamos colocar ela aqui. Então, ó, dentro desse shape, eu tenho o fragmento 2, né? A mesma frase que eu aplico aqui no shape 1, né? Eu consigo aplicar aqui. Pensando nos fragmentos. Então, estudar através dos fragmentos é excelente para você desenvolver o seu fraseado, né? Eu vou tomar como base esse fragmento, mas eu vou usar outras coisas do shape aqui, né? Eu estou sempre ligado aqui nos intervalos, na sonoridade. Aqui eu já usei o fragmento 1, né? Então aqui eu tenho o fragmento 1, ó, que é onde eu fechei a frase. Então agora vamos fazer um resumo geral em cima desse shape. Ó. O que eu posso visualizar aqui, né? Ó? Tem o acorde, né, aqui dentro, ó, no formato de Dó. Então aqui você usa o acorde, né, para relacionar a escala com o acorde. E aí o meu fraseado já está passando pelos fragmentos, né? Essa ideia aqui, ó, é uma ideia do fragmento 2. Qualquer shape que eu souber colocar esse fragmento, né, eu consigo criar o fraseado, né, ou repetir esse fraseado, né. Então, quando você domina os fragmentos dentro de cada shape, né, você consegue criar ideias sabendo exatamente quais são os sons que vão sair debaixo dos seus dedos, né. Então, se eu quiser tocar isso aqui, ó, aqui, nesse shape, aqui, se eu quiser criar aqui, se eu quiser aqui, qualquer um dos 5 shapes eu vou ter esse mesmo fragmento, tá? Então, mais uma vez, recomendo que você estude os fragmentos, tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Se você ficou meio perdido com relação aos fragmentos, assiste os vídeos aqui do canal ou vem ser meu aluno no Guitar Maps. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo.
E se você ainda não tem familiaridade com o sistema Caged, entra na minha comunidade VIP. Logo, logo eu vou estar lançando um curso sobre o sistema Caged e vai sair barateza para quem estiver lá dentro da comunidade. Você vai poder adquirir o curso na pré-venda e o preço vai ser muito melhor do que ele vai ser colocado depois para o público geral. O link também vai estar na descrição. Então é isso, a gente se vê na próxima aula.